aquele fio todinho. Vamos embora com Deus. Está no ar pela Web Rádio Voz da Esperança, Fundamentos da Fé. Fundamentos da Fé. Fundamentos da Fé. Estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Efésios 2:20. Firmados na palavra e inabaláveis na verdade. Programa Fundamentos da Fé. Assim seremos. Olá, querido irmão e querida irmã que nos acompanha na programação da Web Rádio Voz da Esperança. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Está chegando, está no ar o programa Fundamentos da Fé. São exatamente 19 horas e 49 minutinhos, horário de Brasília. Hoje, sexta-feira, 10 de abril de 2026. Que bom ter você conosco. Estamos alcançando hoje o 8º tema da temporada O Grande Conflito. Aqui na Palavra de Deus estamos estudando hoje a Palavra de Deus e o conflito. Hoje vai ser sobre a Bíblia e o grande conflito, que existe entre as forças do mal, tentando derrotar a Palavra de Deus, tentando afastar a Bíblia das pessoas ou afastar as pessoas da Bíblia, Então hoje nós vamos aprender muito sobre isso aí. Já estamos com as Bíblias abertas aqui e quero agradecer a você das mais diversas denominações religiosas que nos acompanha todas as sextas-feiras no programa Fundamentos da Fé, aqui sempre às 19h40, ao vivo, na Voz da Esperança. Entre também nas redes sociais da nossa rádio, Voz da Esperança, é uma rádio da Igreja Adventista Central de Cupira, Pernambuco. Estamos aqui no estúdio, que é exatamente nas dependências da Igreja Central, sempre ao vivo às sextas-feiras. Lembrando que a Web Rádio Voz da Esperança está no ar 24 horas, de ponta a ponta, todos os dias da semana, com muitos louvores, outros programas para abençoar a sua vida, tá bom? Então, quero convidar você a entrar ou acessar o Instagram da Web Rádio Voz da Esperança. Vai lá, @Web Rádio Voz da Esperança e segue lá o Instagram, a página, porque lá tem muitos conteúdos para você ser abençoado e também para compartilhar com seus amigos. Lembrando que na bio do Instagram da Web Rádio Voz da Esperança está disponível para você também o link do aplicativo da rádio. Então você baixa o aplicativo no seu celular e você vai poder ouvir a Rádio Voz da Esperança em qualquer lugar que você estiver. Ok? Também quero agradecer a você que sempre acompanha as nossas postagens e os nossos conteúdos do canal O Alto Clamor. Canal do YouTube, O Alto Clamor, é o meu canal particular, do evangelista Alberto Lourenço, e é ali que a gente trabalha semanalmente a pregação do Evangelho. Então, se você ainda não é inscrito, inscreve-se no canal, ativa as notificações, deixa o like, deixa o comentário para fortalecer o nosso trabalho no YouTube e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Estamos sempre gravando as imagens do programa Fundamentos da Fé aqui e postando já no sábado à tarde no canal. Devido ao tamanho do vídeo, você que já tem nos acompanhado no canal do YouTube, percebeu que a gente está cortando por partes, o tema. Então tem, por exemplo, hoje teremos a Palavra de Deus e o Grande Conflito, parte 1, depois o parte 2, parte 3 e assim vai, dependendo do tamanho do vídeo que fica. A ideia que a gente está colocando no canal é sempre vídeos de 23 minutos no máximo, para não ficar um vídeo muito longo, mas a gente está colocando por partes cada gravação de cada programa aqui da Voz da Esperança, em especial o Fundamentos da Fé. Quero aqui agradecer a presença do meu irmão que participa toda sexta-feira conosco aqui, o Everton, diácono da Igreja Central aqui de Cupira. Boa noite, Everton. Feliz sábado para você e mais um programa aí para a gente estudar a Palavra de Deus com os nossos amigos ouvintes. Feliz sábado, ouvintes. Feliz sábado, Albenio. É um prazer estar aqui mais uma sexta-feira, podendo falar sobre a Palavra de Deus, pregar um pouco, que é muito bom, Por causa que
é uma coisa que todo dia a gente tem que falar. Uma coisa que toda sexta estamos aqui no canal do YouTube também. Se você for assistir, todo dia estamos aqui para falar um pouco. Muito bom. E hoje nós vamos estar fazendo uma oração agora para entrar no tema de hoje. O tema de hoje é muito especial, um dos temas que eu mais gosto de estudar, porque envolve a Bíblia em si, né? A gente estuda muitos temas que a Bíblia traz. Hoje nós vamos estudar um tema que é a própria Bíblia, falando dela mesma. E esse grande conflito que existe, que o diabo tenta de todas as formas, é derrotar a Bíblia, né? Graças a Deus ele não conseguiu, não está conseguindo e nem vai conseguir. Né? Assim, ele tem aparentemente conseguido na vida de quem negligencia a Bíblia, né? Negligenciou a Bíblia, não lê, não estuda, aí o diabo está ganhando, né? Na vida dessa pessoa. Agora quem estuda, quem lê, o diabo não vai vencer jamais. Vamos orar então? Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado por mais um programa, Fundamentos da Fé. Fortaleça a nossa fé hoje em relação à Tua Palavra e o grande conflito. Que nós possamos ser abençoados, especialmente aqueles que nos ouvem na Voz da Esperança, também aqueles que nos assistem no canal Alto Clamor. Desde já agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui todas as sextas estudando. Nos abençoe agora, remova o nosso pecado, nos esvazia de nós mesmos e preenche-nos com o Teu Espírito para que a gente possa ter um estudo bíblico abençoado e bem fundamentado na verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, meus amigos, aqui, viu, Everton? Tem uma introdução que eu quero ler da nosso guia de estudo do grande conflito, que diz o seguinte, algumas perguntas para refletir, né? Você já ouviu histórias de mapas de tesouro? Já pensou como seria se eles existissem? O que você faria se tivesse um mapa do tesouro que levaria para uma fonte da eterna juventude? Ou um mapa para a vida eterna? Olha, interessante, né? A gente vê em desenhos animados, em filmes, às vezes, né, tem essa questão do mapa, e ali com aquele mapa o personagem consegue achar o tesouro, né? Que é o que ele tanto quer ali, né? Agora, o tema de hoje vai falar sobre a Bíblia. Então, será que a Bíblia não seria esse mapa que nos leva à vida eterna? É o grande tesouro? Porque eu acredito que a maioria das pessoas quer a vida eterna, quer a salvação, né? Então, nada melhor do que ter um mapa que guia o caminho, que mostra as nuances, que mostra cada detalhe. Então a Bíblia é esse mapa, amigo ouvinte. As Escrituras do Antigo e Novo Testamento, elas foram dadas pela inspiração de Deus. Elas contêm toda a revelação da vontade de Deus para todos os seres humanos. E as Escrituras são a única regra de fé e prática para os cristãos. Ponto. As Escrituras, elas são a única regra de fé para os cristãos. Fé e prática para os cristãos. Então, se você que está nos ouvindo ou nos assistindo, se declara ser cristão, não estou falando aqui de denominações religiosas dentro do cristianismo, estou falando de cristianismo mesmo. Se você se declara ser cristão, participa de um movimento cristão, então você tem que ter como regra de fé e prática a Bíblia. Não é? Tem que ser a Bíblia. Você não pode se apoiar em filosofias fora da Bíblia, ensinos que não estão de acordo com a Bíblia. De maneira alguma. Você tem que se apoiar com aquilo que se ensina que está de acordo com a Bíblia. Aí você estará construindo sobre um firme fundamento. A Bíblia é a verdade porque procedeu diretamente de Deus, a fonte da verdade eterna. Através dos séculos, a providência divina tem preservado a pureza da verdade bíblica. Uma coisa interessante, muitas pessoas pensam assim, será que a Bíblia não sofreu mudanças ao longo do tempo? Será que os homens não mexeram nela? Será que os homens não adulterou? Será que os homens não colocou ideias humanas ali? Veja, se eu imaginar isso, eu vou ter um Deus frágil, incapaz de preservar a própria palavra dele. Então, se eu crer que Deus é todo poderoso, onipotente, onisciente,
eu tenho que crer, amigo ouvinte, que Deus ele é capaz de preservar a palavra dele. Tentaram ferir, Isso. mas mesmo assim ele preservou. Como eu dou muito estudo bíblico, muitas vezes eu me deparo com alguém que faz essas perguntas. Mas, Albino, será que não tem uma mudança aí? E se tiver coisa de homem aí misturado, ideia humana, não tem nada a ver de Deus? E aí sempre eu digo para ela, olha, eu creio que Deus preservou a palavra dele. Desde a inspiração que ele deu aos profetas e apóstolos, até a iluminação que ele nos dá para a compreensão quando lemos, quando a estudamos. Então eu acredito firmemente que a Bíblia ela foi preservada por Deus ao longo das eras e que não houve interferência humana nenhuma nela. E também tem uma parte, Albino, que em Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 18 e 19 fala: Eu, a todo aquele que ouve as palavras de profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Exatamente. Olha que coisa. Exatamente. E também, se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Isso mostra então que Deus tem um interesse profundo em preservar a palavra como ela é. Então, se Deus não tivesse capacidade de preservar uma Bíblia, um livro, ele não teria capacidade nenhuma de salvar a gente. Porque se não tem poder de preservar um livro, como é que ele tinha poder de preservar a nossa vida? E junto ali com o que você estava falando, né? Exatamente. E aí é claro que ele está dizendo aí, né, no verso que você leu de Apocalipse, ele está dizendo claramente que não é lícito, não é certo fazer mudanças. Nem acréscimos, nem tirar. Né? Então a gente tem que ter cuidado nessa questão dessa crença equivocada de que há homens dentro para a Bíblia colocaram ensinamento de homem, ali não tem algumas coisas que foi Deus, mas tem coisa que é coisa de homem. Não, tudo ali é inspiração divina. Tudo ali é inspiração divina. Ainda falando aqui o texto inicial, é dito somente na Bíblia contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra, o amor que nos redimiu do pecado, a verdade que nos indica a salvação e a esperança que garante o nosso futuro. Amém, né? Então veja que só essa introdução já nos dá uma confirmação da importância da Bíblia na vida de todos nós. Agora o que é que acontece? Muitas vezes, muitas pessoas estão na fé, estão na igreja, em alguma igreja, mas essa pessoa ela negligencia o estudo da palavra. Ela negligencia. E daquilo que ela negligencia o estudo da palavra, ela acaba cometendo erros que a Bíblia já alertou. O que é que a Bíblia diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Da palavra. Olha, amigo ouvinte, eu quero apresentar para você aqui o número do nosso WhatsApp da Voz da Esperança, da rádio. Esse é o WhatsApp oficial da rádio. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode mandar sua pergunta dentro do tema de hoje, ou pode pedir alguma oração, fala de onde você está falando, fala conosco, ficaremos felizes em interagir com você. Então, anota aí, 55, o DDD é 81 84 33 23 25. 81 é o DDD, 84 33 27 25. Anota aí o número e fale conosco através do WhatsApp para que a gente possa interagir e crescer junto no conhecimento da palavra de Deus. Ok? Voltando aqui ao tema da Bíblia e o grande conflito, nós percebemos, como eu estava comentando, né? Percebemos que muita gente está na igreja, mas negligencia a estudar a Bíblia. E a pessoa que não lê Bíblia, não estuda Bíblia, a pessoa fica fraca na fé, erra muito, porque às vezes erra sabendo que é errado e às vezes erra sem saber que é errado, porque não tem a informação da Bíblia do que aquilo é errado. Então ela pratica um erro pensando que está certo, ou que aquilo é inocente.
Então, uma outra causa da falta de leitura de Bíblia é o esfriamento espiritual da vida da pessoa, da família dela, da igreja que ela participa. Então, que coisa terrível é quando a pessoa não é uma pessoa que lê Bíblia, que estuda Bíblia. Nós precisamos ter o seguinte pensamento, amigos. Da mesma forma que eu preciso de refeição ao longo do dia, eu preciso comer, pelo menos 2 vezes por dia, eu tenho que comer. E beber água, da mesma forma que eu tenho essa necessidade fisiológica, eu também preciso das necessidades espirituais serem alimentadas. E eu preciso comer e beber da palavra de Deus todos os dias. Tem um texto de Jeremias que ele diz que quando ele viu a palavra do Senhor, logo as comeu. Isso significa que ele foi com vontade na leitura, se aprofundou no estudo. Ele não literalmente comeu, né? Ele está falando de estudou a fundo. Então, nós precisamos comer a Bíblia todo dia, estudá-la todo dia, tirar tempo para ler a Bíblia. Se muitas pessoas fizessem dessa forma, jamais haveria tanta denominação religiosa confusa por aí. Não é verdade? Muitas denominações confusas, muita gente confusa, muita gente ensinando coisa que a Bíblia não diz, dizendo que é de um jeito sem nunca ter estudado sobre o assunto. Né? Aqui, por exemplo, no programa Fundamentos da Fé, tanto eu quanto o Everton, a gente está passando um conteúdo que nós estudamos a Bíblia. Está na Bíblia, tanto é que a gente apresenta os textos e os contextos. Né? Então, a gente não pode soltar palavras ao vento sem compreensão, sem entendimento de nada. Então precisa ter estudo da Bíblia. Então você aí, meu amigo e minha amiga cristã, seja qual for a denominação religiosa, você está nos assistindo ou nos ouvindo na rádio, por favor, estude a Bíblia. E olha o detalhe, vá por você mesmo. Estude a Bíblia com fé, com oração. Peça a Deus para que o Espírito Santo guie você na leitura do estudo da sua Bíblia. Estude, faça anotações, faça pesquisas sobre os temas. Estude, se aprofunde, para que você não seja enganado no tempo do fim que já chegou. Ok? Olha só, para conhecer um pouco mais da Bíblia, tem algumas informações aqui que eu já falei em programas passados, principalmente no primeiro programa, e nós vamos estar repetindo aqui algumas informações dessa questão. Primeiramente, a Bíblia ela tem 39 livros no Antigo Testamento e ela tem 27 livros no Novo Testamento. Esses 39 do Antigo e 27 do Novo, fazendo o complemento de 66 livros bíblicos, foi o número de livros que foi fechado no cano bíblico. Se você for olhar a história, tudo que aconteceu na reunião dos livros da Bíblia, você vai perceber que 66 livros foram os livros que foram fechados no cano bíblico. Aí o que acontece? Vem o movimento católico e violou, o católico romano, e violou o texto que você leu de Apocalipse. E acrescentou 7 livros apócrifos à Bíblia, a mais. Esses livros contradizem as Escrituras, ensinam coisas que as Escrituras condenam. Então, foi violado, foi quebrado esse alerta aí. Agora tem consequências, né? Seja hoje, ou seja amanhã, ou até o tempo final, disse aí que quem fizesse isso, Deus vai acrescentar. Vai acrescentar os castigos, os flagelos em cima. Então, veja como é importante estudar a Bíblia. A gente escapa de movimentos que não estão em harmonia com a palavra, né? Que são gigantescos, milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo seguem, tradição em cima de tradição, dentro das casas das pessoas a tradição reinando ao invés de a Bíblia reinar, e fica dessa, a Bíblia jogada do lado e a tradição dominando. Só um homem falando, faça isso, faça isso que é tradição. Exatamente. Olha só, existe na Bíblia, dentro dos 66 livros, 5 categorias literárias. A primeira, história, depois temos a poesia, temos profecia, temos evangelhos e cartas. Ok? Esse livro, essas categorias literárias, história, poesia, evangelhos e cartas,
Eu vou arredondar aqui para uma porcentagem única. Claro que vai variar, uns é mais e outros menos, mas para facilitar de forma didática aqui a compreensão, eu vou arredondar o número de porcentagem para todas essas 4. Digamos que 85% entende-se como se lê. Desses livros que tem como característica literária história, poesia, evangelhos e cartas. 85% a 90%, de 85% a 90% deles entende-se como se lê. O restante, de 15% a 10%, é figura de linguagem, é alguma simbologia que vai estar sendo usada ali. Já a categoria de livros proféticos, ela é o contrário dessas outras. Ela tem 95% dela não se entende como se lê. Então, 95% dessa categoria, que é a profética, não se entende como se lê. Por quê? Porque, diferentemente das outras categorias, que são muito literais no que se dizem, essa é muito símbolo. Então, quando eu estudo livros proféticos, existe muita simbologia. E aí eu preciso recorrer à própria Bíblia para eu entender o símbolo. Eu não posso buscar resposta fora da Bíblia para o símbolo. Eu tenho que buscar a resposta dentro da Bíblia para o símbolo. Porque se eu buscar fora, eu posso cair no erro de trazer algo que não é o que a Bíblia está dizendo. E é o que está acontecendo hoje em dia. Muita gente olha as profecias, vai lá fora, pega uma ideia lá que aparentemente parece ser, só que não é. Né? Exato. Coloca e alguns até apresenta como verdade. Apresenta na internet, em vídeos, faz o trabalho, né? Mas acaba cometendo esse erro. No Antigo Testamento, livros históricos, nós temos de Gênesis a Esté. Então, pegando de Gênesis até o livro de Esté, ali é uma literatura histórica. No Antigo Testamento também você tem poesia, que vai englobar o livro de Jó, escrito por Moisés, vai vir os Salmos, vai vir Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros têm um cunho literário de poesia. Quando você vai olhar ainda no Antigo Testamento, você tem a categoria de livros proféticos, que é as profecias. Então você vai ter de Isaías até Malaquias, profecias, e você vai ter também o livro de Daniel, que é um livro mais destacado entre os demais do Antigo Testamento quando se trata de profecia, ok? No Antigo Testamento você não vai ter nem as cartas e nem os evangelhos. Você só vai ter livros históricos, poéticos e profecias. Anote aí, amigo ouvinte, você que nos acompanha no Alto Clamor, no YouTube. Anote aí essas informações. Por quê? Parece que é uma informação banal, simples, sem valor. Mas não, ela é de muito valor para o estudante da Bíblia. Por quê? Porque quando eu conheço a categoria literária, quantas são, eu posso compreender melhor o que eu estou lendo. Então, por exemplo, quando eu estou lendo um livro histórico, eu não posso olhar para essa literatura com a mesma ótica que eu olharia para um livro profético, e vice-versa. Então isso vai me ajudar no estudo. Então eu preciso saber disso. Já lá no Novo Testamento, nós temos o que aí? Em história, Atos. Atos, né? Que é um livro que trabalha toda a história do início da igreja cristã. Aí pula poesias, que não tem poesia do Novo Testamento. E vem profecias, que vai Apocalipse, que é o último livro. O último livro, é o principal aí das profecias, né? E evangelhos, tem Mateus, tem Marcos, Lucas e João, que são os apóstolos, né? Sim. Contando ali a história também, evangelhos deles. E cartas em Romanos até Judas, que são as cartas feitas. É interessante, falando sobre essas cartas, vale a pena destacar que elas se dividem em 2 grupos de cartas. São as cartas paulinas e as cartas gerais. As cartas paulinas, você já sabe, é de Paulo, escritas por Paulo. E as gerais é escrita pelos outros apóstolos. Porque é importante também saber disso. Por quê? Porque Paulo é doutor na lei. Paulo é advogado. Paulo é um homem que falava mais de um idioma. Paulo era culto. Então, a sua maneira de escrever
é de quem sabe fazer, de quem sabe utilizar os vernáculos, quem sabe utilizar a palavra, a escrita, ele domina isso aí. Daquele tempo, né? Exatamente, exatamente. Então por isso que eu vou ter um grego saindo da mão de Paulo bem feito. Um grego bem feito. Uma escrita bem, como eu posso dizer, bem certeira mesmo. Quando eu vou para as cartas gerais, eu vou ter cartas de João, cartas de Pedro, e aí nós estamos falando de quem? De pescadores, de letrados. Então esses pescadores, a linguagem, ou melhor, a escrita deles vai ser pobre no que se refere à qualidade, vai ter coisa ali faltando. Por exemplo, é como se fosse, quando alguém lê o Apocalipse, o original, em grego, que João escreveu, parece uma criança que escreveu, porque existem muitos erros ortográficos. Por quê? Porque ele não era versado na sabedoria como era Paulo. Então há ali muitos erros ortográficos, mas Deus usou ele para escrever e mandar as mensagens. Mesmo tendo erros ortográficos, o que importa é a intenção e a informação que está ali. E aí as pessoas entendem. Aí, por isso que é importante, cartas paulinas elas vão ter uma qualidade literária mais superior do que as demais. Você vê, por exemplo, Pedro falando das cartas de Paulo, ele diz que o irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender e que existem homens mal intencionados que deturpam o que Paulo disse. Pedro dá esse toque em uma de suas cartas. Então Pedro já reconhecendo que a escritura de Paulo, a maneira de Paulo escrever e expressar-se ali, era bem intelectual, era profundamente intelectual. Em contrapartida, quando chegava nas escrituras do próprio Pedro, já é uma coisa que é mais banal, né? Ele não era um homem da lei, né? Ele não era da escola dos rabinos, ele era pescador. Então, o pouco que ele sabia, Deus capacitou ele para escrever. Então, ele tinha muitos erros de ortografia, mas finalmente o conteúdo, a apresentação do conteúdo é o que valia, mesmo tendo erros de ortografia. Olha que interessante, quando a gente estuda a Bíblia, a gente sabe de onde, de que natureza, qual a origem daquele escritor, como ele escrevia, qual era a capacidade de escritor que ele tinha. Então a gente sabe interpretar muitas coisas na Bíblia quando a gente tem esse tipo de visão, ok? Outra coisa, entenda o atentado contra a Bíblia que houve aqui, ó. Aliás, antes de ir para aqui, temos alguns versos, né? Temos alguns versos. A Bíblia, ela é a verdade. Onde é que diz isso? Em João, capítulo 17, versículo 17. Deixa eu achar aqui. Vai abrindo aí também. 17, versículo 17 fala: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é dito aí por Jesus, de maneira categórica, que a palavra de Deus ela é a verdade. É a verdade. A palavra de Deus é a verdade e ela tem o poder de santificar e nos iluminar. Olha o que diz Salmo 119, verso 105. Esse salmo é o maior salmo da Bíblia e esse verso é um dos mais conhecidos. Olha o que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha como o salmista trata a palavra de Deus, como lâmpada, como luz. Então, quando você lê Bíblia, você está sendo iluminado, amém? Você está sendo iluminado desse mundo de trevas e de engano. Então, quando você estuda a Bíblia, você está recebendo a luz da verdade, a luz que ilumina o caminho. Você era cego, agora você enxerga melhor. Exatamente, exatamente. A função mais importante da Bíblia é mostrar o Senhor Jesus e a salvação. Então, todas as vezes que a gente vai estudar a Bíblia, nós precisamos nos concentrar no personagem central dela, que é Jesus. Outra coisa, a Bíblia, ela possui 66 livros, como já informamos, e Deus é o autor. Tem 40 escritores, mas Deus é o autor. Ok? Veja como identificar as passagens bíblicas. Por exemplo,
Quando você pega um exemplo que eu vou dar aqui, Alguém fala o nome. tem o nome do livro, tem o capítulo e tem o versículo. Então você tem 1 Reis, por exemplo, ali é o nome do livro. Aí você tem 15, número grande, capítulo, número pequeno, versículo. Então 1 Reis 15:3. É importante saber disso, talvez alguém já sabe, talvez muitos que estão nos ouvindo e nos assistindo já sabem. Mas tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. E tem que saber esses detalhes primordiais, elementares, para que você tenha um bom estudo bíblico. Porque a Bíblia, quando ela saiu das mãos dos escritores, ela não era dividida dessa maneira que é hoje. Ela não tinha os números de capítulos, número de versículos. Ela, ao longo da passagem do tempo, Deus foi levantando homens que fizeram esse trabalho de colocar tudo dividido em capítulos e versículos para que, de uma forma didática, a gente pudesse estudar a palavra dele. E, de fato, foi de muita ajuda. Imagina se não tivesse os capítulos e versículos, como é que a gente ia procurar textos sobre o assunto, né? Então, isso foi uma atitude que Deus teve de muita sabedoria para conosco, para nos auxiliar no que se refere a o estudo da palavra dele. Agora sim, vamos ver sobre o atentado contra a Bíblia, né? Pode ler aí, por favor? A Igreja Romana acrescentou 7 livros, como o senhor tinha dito, alguém falou, 7 livros à Bíblia, que já é 66, virou 73 livros. A palavra apócrifo é grega e significa escondido ou secreto. Então, uma coisa que ali eles pegaram e queriam colocar como secreto. E foi dada a esses livros porque os seus autores são desconhecidos. Os autores de cada livro desse é desconhecido. Isso. A data de seus escritos também é duvidosa, entre os anos de 200 a 100 a.C. 7 livros são considerados apócrifos, que vai falar agora, que é Tobias, Judite, 1º e 2º a Macabeus, Sabedorias, Eclesiástico e Baruque. Esses são os livros que não sabe quem foi que escreveu, só sabe que foi acrescentado ali. Eles aparecem em exemplares mais antigos da Septuaginta, versão antiga da Bíblia, olha aí, preparada pelos judeus de Alexandria por volta do ano 2800 a.C. 280 a.C. Tradução do hebraico direto para o grego. Mas não existiam nos originais dela, só foram acrescentados entre os anos de 300 e 400 depois de Cristo. Então já teve uma passagem ali do tempo, né? Que era antes e depois virou depois. Embora haja no Novo Testamento cerca de 263 citações diretas do Velho Testamento e 370 passagens com alusão a ele, não há um só que se referia de Cristo ou dos apóstolos. Não há uma só referência, né? Não há só uma referência a Cristo. De Cristo e dos apóstolos. Ou seja, nem Cristo, nem os apóstolos, nenhum fez referência desses livros. Nem antes, nem depois. Os escritos dos apóstolos, é a palavra aqui de Adelaide B. Evans. The Bible Year. Página 130, citado no livro Princípios da Vida. Página 19. Muito bom. Vamos avançar então? Vamos avançar. Olha só esses apócrifos aqui. Sobre os apócrifos. O inimigo, ele tentou derrubar a verdade da Bíblia por terra, acrescentando a ela livros não inspirados. Isso aí foi uma das atitudes dele. Vamos derrubar a Bíblia. Como? Acrescentando coisas que não foi de Deus, para confundir as pessoas. Nesses livros apócrifos, esses 7, ele inseriu vários ensinamentos contrários aos princípios da Bíblia e à vontade de Deus. Olha que terrível situação. Ele enfiou ali no meio dos 66 esses 7 livros
que trazem coisas que é contrária à vontade de Deus. E nem sabe quem é que escreveu e o ano que foi criado. Olha que coisa. Aí veja, por que os livros apócrifos são rejeitados pela maioria dos cristãos? Eles não estão no cano bíblico, no cano hebreu. Jesus e os apóstolos nunca fizeram qualquer citação deles, nem uma menção. E ainda diz mais, os historiadores Jerônimo, que traduziu a Vulgata, e Joséfo não reconheceram os apócrifos. Historiadores contemporâneos da época bíblica ali. Eles não reconheceram os apócrifos. Eles apresentam erros históricos e inexatidões e histórias e discursos de ficção. Veja, os autores apócrifos não reclamam inspiração e confessam a falta do dom profético. Em Macabeus, capítulo 4, verso 46, capítulo 9, 27 e capítulo 14, verso 41. Esses capítulos e versículos de 1 Macabeus, eles falam claramente lá, eles confessam que eles não têm o dom profético. O próprio escritor lá está dizendo que não tem o dom profético. Não tem. O que escreveu ali. Veja como é as coisas. O próprio que escreveu disse que não está tendo dom profético. E muitos hoje querem defender dizendo que o negócio é de Deus. Ensinam doutrinas contrárias à Bíblia, como por exemplo, olha de onde vêm essas doutrinas, amigo ouvinte. Olha você que está nos acompanhando no canal Alto Clamor. Essas doutrinas que permeiam na religião e que milhares seguem como verdade certa, vêm dos livros apócrifos que não têm dom profético, que não têm inspiração do Espírito Santo e que Jesus jamais mencionou-los. Olha de onde é. Por isso que eu disse, é importante saber a origem das coisas. A origem dessas doutrinas que eu vou ler agora para você aqui é desses livros aí que não tem nada a ver com Deus. Olha só. Ensina doutrinas contrárias à Bíblia, como? Purgatório. Então, um lugar que a gente vai, depois que morre, aí vai decidir. Né? Vai decidir. Purgatório, a palavra purgatório de purgar é purificar. Então, alguém que não estava puro o suficiente para ir para o céu, vai para esse lugar intermediário, onde ele vai ser purgado ali os pecados que ainda restam, né? E vai, finalmente, depois de purificado, poder acessar o céu. Então veja, essa ideia de purgatório, ela parte desses livros apócrifos. E às vezes o irmão católico diz, não, está na Bíblia. O ensinamento do purgatório está na Bíblia. Está na Bíblia, mas nos livros apócrifos que foram acrescentados por homens desviados da fé e da verdade. Entendeu? Que está lá, mas não é bíblico. É dos livros apócrifos que é acrescentado. Olha outro detalhe aqui, ó. Outra doutrina. Reencarnação. Essa doutrina da reencarnação, tão difundida pelo Espiritismo e também presente no protestantismo e no catolicismo, e aí você pode perguntar, onde no catolicismo e no protestantismo existe o Espiritismo? Ora, quando uma igreja católica vem e ensina que a pessoa que morreu, a alma está em um purgatório, ou foi direto para o céu, ou está em algum inferno, ou coisa parecida, isso aí não seria a imortalidade da alma, não é uma doutrina espírita. Quando eu ensino que quem morreu pode interceder por mim, pode se comunicar comigo, eu posso recorrer a alguém que já morreu, está um santo que está no céu, isso não é espiritismo. Quando vamos para o mundo evangélico, e o mundo evangélico ensina uma parábola como algo literal, como é o caso do rico e Lázaro, que o rico estava no inferno e Lázaro, o mendigo, estava no seio de Abraão, e eles conversando ali, e aí aquilo é uma parábola que Jesus está contando, e o mundo evangélico traz essa parábola para o campo literal e usa ela como uma doutrina de imortalidade da alma. Os dois movimentos, ou melhor, os três movimentos, o catolicismo, o protestantismo atual, apostatado da fé verdadeira, e o espiritismo, esses três movimentos estão andando de mãos dadas há tempos, graças a essa doutrina espírita.
Doutrina espírita que provém dos livros apócrifos. Essa doutrina do purgatório e a doutrina da reencarnação, a Bíblia não ensina reencarnação, a Bíblia ensina ressurreição, que não tem nada a ver com reencarnação, porque ressurreição é a pessoa que morreu, permanece morta, e um momento Deus a ressuscita. E reencarnação é o quê? A pessoa morreu e reencarna em outra vida. Vem em outra vida. Coisa espírita, né? Olha só. Está em Sabedoria, capítulo 8, verso 19, verso 20, ensina purgatório e reencarnação. Coisa que a Bíblia não ensina. Outra coisa, em 2 Macabeus, capítulo 12, 43 a 46, ensina a oração pelos mortos. Veja, oração pelos mortos. Necromancia está junto com isso aqui. A oração pelos mortos não é a necromancia, mas ela caminha junto. Que a necromancia é o comunicar-se com os mortos. A oração pelos mortos é a gente orar, muitas vezes orando para tentar conversar com quem morreu ou para tentar interceder pela pessoa morta junto a Deus. Não é bíblico isso aqui. Não é bíblico. Isso aqui é de livros apócrifos. Veja. Macabeus 12, 43. Exatamente. Do 43 até 46. Sobre tais coisas a Bíblia adverte em Isaías capítulo 8, verso 20. Eu tenho aqui 8, versículo 20, fala: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Muito bom. Veja, diz dois detalhes aí para a gente considerar se tal mensagem é de Deus. Precisa ser com base na lei e nos testemunhos. Lei e testemunhos. No capítulo 5, verso 17 do Evangelho de Mateus, Jesus diz que não veio abolir a lei e os profetas. Quando ele diz a lei e os profetas, ele está falando da Bíblia que eles tinham, né, que é o Antigo Testamento. Lei é os 5 primeiros livros escritos por Moisés e os profetas, os demais livros. Então, quando a Bíblia diz aí, que você leu, foi Isaías 8:20, foi? A lei está se referindo à Bíblia. Quando diz e o testemunho, eu preciso buscar na Bíblia a resposta para isso, porque já buscamos agora, na minha menção sobre Mateus 5:17, que a Bíblia, que a lei significa Bíblia, que é a Bíblia, né? O que seria o testemunho? Por favor, Everton, abre aí em Apocalipse 19, verso 10, para a gente saber o que é o testemunho. 19, versículo 10, né? É. Prostei-me antes os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o testemunho de Jesus, dá para entender o que foi dito lá em Apocalipse? Não, em Isaías 8:20, dá para entender agora? A lei é o testemunho, se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, ou seja, jamais serão iluminados. Veja, a lei, Bíblia, o testemunho, o espírito da profecia. Então, o ensinamento, a mensagem, ela tem que ter, o fundamento dela tem que estar firmemente na Bíblia e no espírito da profecia. Se cair fora dessas plataformas, fuja porque é mentira. Fuja porque é mentira. É por isso que o diabo tem tanta raiva da Bíblia e do espírito da profecia. Por isso. E lá em Macabeus, né, que a gente falou, que ele disse que a falta do dom profético. Eles disseram que tinha a falta do dom profético. Então, ou fala de acordo com a Bíblia e o dom profético, ou nada feito. Quero ler agora para você o que diz Gálatas, capítulo 1, verso 8, que é dito o seguinte aqui, ó. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo,
vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Então o que é que Paulo disse? Paulo diz claramente aqui: se alguém vier com coisas a mais do que não está revelado na Bíblia, seja amaldiçoado, mesmo que for um anjo. Olha a seriedade da coisa. Se for um anjo que seja amaldiçoado, vir com coisa que não está na Bíblia, se falar e não tiver na Bíblia do Espírito de Profecia, seja anátema, seja amaldiçoado. Isso me mostra, esse texto mostra que há uma maldição sobre aqueles que não se firmam na Bíblia do Espírito de Profecia. Eita negócio, e agora? É agora que você me disse. E aí, você que está nos ouvindo, nos ouvindo na Voz da Esperança e nos assistindo no canal Alto Clamor. Há uma maldição, seja anátema. Todo aquele, mesmo que seja anjo, e fala fora do que tem na Bíblia do Espírito de Profecia. Tanta gente negligencia a Bíblia do Espírito de Profecia, não é? Olha aqui, ó, seja maldito. Vem com coisa que não tem na Bíblia do Espírito de Profecia, seja maldito. Já direto. Seja maldito. Amigos, queridos irmãos e irmãs, nós não estamos aqui para assombrar ninguém. Nós estamos aqui para apresentar a luz da verdade, os fundamentos da fé, e para que você possa despertar do sono espiritual que você possa estar, você possa perceber agora: nossa, Deus falou comigo hoje e eu preciso estudar mais a Bíblia e o Espírito de Profecia. O dom profeta. Você, amigo adventista do sétimo dia, que nos acompanha, nós cremos, para você também aí que é de outra denominação que está nos ouvindo, nos assistindo, nós cremos fielmente, graças a muitos detalhes que a Bíblia apresenta para a gente saber identificar o dom profético, nós cremos que a irmã Ellen White teve um grande papel desempenhado pelo Espírito Santo no que se refere a dom profético. E ela passa por todos os testes que a Bíblia manda a gente fazer para saber se ela profetiza verdadeiro ou falso. Ela passou em todos e ela é verdadeira. Ah, como é que eu vou saber? Vocês estão falando aí na rádio, mas eu nunca vi esses testes essa. Então vá acompanhando conosco os estudos para que você possa, pouco a pouco, aprender a fazer os testes. O primeiro deles é esse, de Isaías 8:20. Lei e testemunho. Está falando de acordo com a Bíblia? É verdade. Está falando coisa que a Bíblia não disse? A Bíblia diz que é azul e o negócio ali está vindo apresentando que é amarelo? Tome cuidado. Olha, quer um exemplo? A Bíblia diz que o batismo é quando a pessoa já é alguém capaz de saber o que é certo e o que é errado. Já tem conhecimento. Aí já tem ensinamentos aí, batizando criança pequenininha que não sabe nem falar direito. Então está de acordo com a lei e o testemunho? Não, então sai fora desse cima. A Bíblia diz que o dia de guarda é o sábado. Mas os movimentos ali fora estão dizendo que é domingo. Outro dia também. Então dizer que é o domingo está de acordo com a lei e o testemunho? Está fora, então sai fora desse dia. O dia do Senhor é no domingo. A Bíblia diz que o domingo é o primeiro dia da semana e nada mais do que isso. Dia de trabalho também. O dia de descanso, dia de santificar é o sábado. Está em todos os lugares da Bíblia. Tá? Agora você precisa escolher, amigo ouvinte. De que lado você fica? Se você fica do lado da verdade de Deus, da Bíblia, ou se você vai para o lado daqueles que estão desviados da verdade e estão tentando construir uma torre novamente, chamada Babel, achando que vão ter uma autossuficiência, uma autoexistência, sem Deus, sem verdade nenhuma, vão se maquiando ali com gotas de religiosidade, mas chegar lá na frente e vai dar o burro na água. Porque não teve construção em cima da rocha, a Bíblia construiu em cima de areia. Aí vem o vento, vem a chuva e grande foi a sua ruína. É isso que a Bíblia ensina. Olha o que diz mais aqui, ó. Jesus, Everton, será que Jesus ele mostrou aprovação pelos escritos do Antigo Testamento? Ou ele disse assim, olha, de mim para trás esqueçam, agora é de mim para frente? Que muitos dizem isso, eu não aceito não, o Velho Testamento, só o Novo. Será que Jesus ele desprezou o Antigo Testamento ou ele deu um certo valor
os escritos proféticos do Antigo Testamento. Vamos ver? Vamos ver. Em Marcos, capítulo 14, versículo 49, fala: Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Olha, ele dando interpretações às Escrituras. E ele diz para que se cumpra as Escrituras. Olha Jesus dando ênfase nas Escrituras. Quero ler agora para você Lucas 24, verso 27. Olha o que diz aqui, ó. E começando por Moisés, falando aqui de Jesus, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus dando ênfase, dando importância às Escrituras Sagradas, desde os escritos primeiros ali de Moisés, os 5 primeiros livros Pentateuco, a Torá, até os escritos dos profetas. Ele dizendo, olha, ele ensinava e mostrava aos seus alunos o que as Escrituras, quais eram as Escrituras? Os 5 primeiros livros e demais do Antigo Testamento. Falava a respeito do próprio Jesus. Mas tem mais texto, não tem? Em João, capítulo 5, versículo 39, fala: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Só texto de Jesus apoiando as Escrituras. Então, Jesus ele mostrou a aprovação pelos escritos do Antigo Testamento? Sim. Sim. Ele não é feito muitos pseudos evangélicos de hoje, que fica, não, aquilo, as escrituras antigas lá, o Antigo Testamento já foi, não nos interessa. O que interessa é agora. É o tempo da graça. Ora, meu amigo e minha amiga, o tempo da graça sempre existiu. Desde que o homem caiu, se não fosse a graça, eles morreriam, nem eu e você estava aqui mais. A graça já existe, porque a graça ela é uma pessoa. A graça não é um sentimento, um objeto, alguma coisa que teve um início. A graça ela é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus, e Jesus é eterno. Amém? Amém. Então, estamos no tempo da graça. Não existe isso de tempo da graça. Estamos no tempo da graça, mas quando alguém diz isso, está dizendo que é pós Jesus para cá, Jesus na terra, Jesus vindo de Maria, é pós de Jesus para cá, há 2000 anos que a gente está no tempo da graça, e o restante, os 4000 anos que vai antes, nada aconteceu. Não tem nada de graça. Mas que compreensão distorcida, não é verdade? Os apóstolos, eles reconheceram o Novo Testamento como parte das Escrituras? Uma pergunta aí também. Se Jesus conheceu, agora bora ver os apóstolos. Jesus, ele confirmou o Antigo Testamento. Vamos ver o que os apóstolos falam do Novo. Também. Em um versículo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16 fala: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vós escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas.